Obrigada, presidenta. Quero cumprimentar aqui todos os colegas dessa comissão e também cumprimentar o deputado Irã por apresentar esse projeto que é tão importante e necessário aos peritos, né, para que os peritos possam ter acesso ao pagamento que fazem junto ao a peritagem que fazem junto ao INSS. Nós não temos nenhuma divergência em relação a isso. A nossa divergência está exatamente naquilo que colocaram no relatório e que vai, portanto, incorporar o projeto, que restringe o direito dos segurados para que os peritos possam receber. É aquela velha história, né? O austericídio fiscal do governo federal. Os cortes de recursos nas áreas sociais, a emenda 95, a tentativa de ajustar as contas, sem uma visão do que significam esses cortes para a vida das pessoas. Então, ao querer fazer com que os peritos recebam, restringem os benefícios, os direitos dos segurados, deputado Irã. Nós não podemos concordar com isso, até porque a gente tem que ter uma visão geral do que significa o regime geral de previdência social nesse país. Nós estamos falando de um sistema de seguridade que atende a maioria do povo pobre brasileiro, né? Vamos lembrar aqui que 70% daqueles que são beneficiários do sistema de previdência social, quase 70% ganham um salário mínimo, né? E o regime de previdência social se destina à maioria dos trabalhadores assalariados, e quem realmente está nesse regime, nesse sistema, também ganha muito pouco. E lembrar aqui, de novo, que também cerca de 70% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Então, nós estamos falando de gente que precisa da assistência do Estado brasileiro e precisa de um regime de previdência social que facilite a sua vida. Ser pobre já é difícil demais, deputado Irã. Ser pobre é muito duro, né? É cada dia ter que lutar para ter a comida na mesa, o café, o almoço, a janta, cortar as despesas, ainda mais no momento que nós estamos vivendo no país, de uma crise econômica sem precedentes, um grande desemprego, uma baixa renda, carestia nos alimentos, as pessoas estão muito sofridas. E, obviamente, quando elas precisam da assistência do Estado, isso precisaria ser facilitado e não dificultado. O que foi colocado no relatório agora para poder pagar os peritos é quase uma chantagem do governo, né? Se não aprovar assim, nós não pagaremos. Essa chantagem é um assinte à população mais pobre do país. É dificultar aqueles que, já tendo dificuldades financeiras e econômicas, ainda estão doentes e querem se socorrer de um seguro para poder continuar sobrevivendo e tratar das suas famílias. E aí se coloca todos os tipos de dificuldade. É o velho ajuste em cima dos pobres, é uma sanha de dificultar a vida daqueles que têm mais necessidades nesse país. Eu não entendo por que o governo joga assim, eu não entendo por que a elite desse país joga assim, tanta raiva do povo. Só pode ser porque a gente precisaria era dar proteção. Eu quero, antes de entrar nos pontos do projeto, para alertar aqui por que nós somos contra o relatório apresentado, dizer que nos nossos governos nós fizemos uma verdadeira reforma benéfica no regime de previdência social. No nosso período de governo, o poder de compra dos beneficiários da previdência social aumentou muito, porque nós fizemos um reajuste real do salário mínimo. Como a imensa maioria ganha um salário mínimo, a gente aumentou o poder de compra dessas pessoas. O reajuste real do salário mínimo no nosso período foi de 77%. E também o número de pessoas protegidas passou de 44 milhões para 59 milhões de pessoas. Nós tínhamos, inclusive, uma busca ativa. Quando a pessoa estava perto da idade de se aposentar, o próprio governo enviava uma carta dizendo do direito dela, porque nós sabíamos a importância que tinha, né, os trabalhadores ter acesso a esse benefício, mas também da importância que tinha esse dinheiro em circulação na economia brasileira. Em muitos municípios, o benefício pago pela Previdência Social era maior do que a transferência do Fundo de Participação dos municípios. Sabe o impacto que isso tem no comércio, na vida das pessoas? Muito grande. Infelizmente, no governo Bolsonaro, no primeiro ano de governo, já reduziram o potencial de beneficiários do regime
de Previdência Social em 1,5 milhão de pessoas deixaram de ser seguradas. Uma tristeza isso. O que o país ganha com isso? O que ganha um governo fazendo economia em cima daquilo que é uma necessidade e uma necessidade da vida? Nós fizemos ações para estimular realmente a Previdência e para facilitar a vida das pessoas que precisavam benefícios como esses, deputado Irã, que são exatamente benefícios por incapacidade, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Facilitamos a vida, diminuímos o tempo de espera das pessoas nos processos do INSS. Quando nós assumimos, a média de espera para a liberação de um processo eram de 56 dias. Quando nós deixamos o governo, fomos tirados, era de 31 dias. Sabe quanto que está a média agora de espera, deputado? 136 dias. A maioria das agências de INSS que nós abrimos para facilitar a vida das pessoas, inclusive dessas pessoas que buscam perícia no INSS, a maioria das agências, e foram 379 agências, estão sendo fechadas. Para quê? Para que as pessoas tenham que se deslocar para outras cidades, para dificultar o acesso, porque dificultando o acesso não tem gasto. Olha que cabeça maluca do governo, cabeça maluca de uma equipe econômica que não vê as pessoas como centralidade no processo de desenvolvimento do país. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós que já tivemos à frente desse governo e fizemos mudanças preponderantes para facilitar a vida daqueles que recebem pela Previdência Social ou daqueles que são segurados e que precisam dos benefícios que essa Previdência prevê. As pessoas não vão atrás de auxílio doença, aposentadoria de invalidez porque querem, vão porque precisam, vão por necessidade. E aí nós vamos aqui agora o quê? Dificultar. Então, deputado Irã, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência que apresentou o projeto. Nós concordamos com o seu projeto no original, mas nós não podemos concordar com esse relatório. Esse relatório é criminoso. Vamos lá ver algumas questões do relatório que mostram que tem uma sanha aqui para dificultar a vida dos pobres. É fazer economia em cima de quem mais precisa. Já na reforma tributária, na reforma do imposto de renda, que pela primeira vez a equipe econômica do Paulo Guedes acertou um pouco, fazendo uma tributação mais progressiva, todo mundo aqui se uniu, e parte do governo também, para derrubar, e para voltar uma tributação regressiva para ajudar os ricos. É impressionante como se quer ajudar os ricos nesse país. Não é por outra razão que as pesquisas que estão saindo por aí apontam Bolsonaro como um governante dos ricos. É claro, é exatamente por isso que está sendo feito aqui. Então, vamos lá. O que acontece nesse relatório, que trata dos honorários periciais? Para obrigar a parte autora ao pagamento de honorários periciais, excetuando somente os casos em que for requerida justiça gratuita ou de pessoa de comprovada baixa renda. Ou seja, o pobre segurado do INSS vai ter que pagar a perícia. Ele já está doente, ele já tem uma renda mais baixa, e aí a baixa renda aqui é meio salário mínimo per capita. Alguém acha que 2 salários mínimos é alta renda aqui, gente? Por favor, alguém acha? Alta renda é o nosso salário, alta renda é o salário do judiciário. Isso é alta renda. 2 salários mínimos não é alta renda. E você vai pagar, vai obrigar o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos a pagar a perícia, que ele tem que comprovar que está doente para receber um benefício, que é geralmente um salário mínimo, que é o que vai garantir para ele pôr o arroz, o feijão, a batata na mesa para os filhos comerem. É isso que nós vamos fazer aqui? E ainda dizer que baixa renda é quem ganha só meio salário mínimo? Olha, eu sinceramente, gente, não é possível que a gente tenha uma concepção dessa. Não é possível que a gente vote uma barbaridade dessa. Também limita o pagamento de perícia a apenas uma perícia no processo, independente de ser o feito tramitado em mais de uma instância julgadora. Ou seja, ele só tem direito a uma perícia, não tem direito a uma segunda perícia. Por que isso? Porque se a perícia for indeferida, o perito indeferiu o benefício, ele não pode mais pedir, não pode mais solicitar, ele tem que morrer de fome e morrer doente. É assim que nós estamos tratando o nosso povo, né? Porque, aliás, fome já tem bastante no país, viu, gente? Já nós estamos com mais de 50 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E se isso não comove vocês, eu não sei o que comove. Porque o nosso trabalho aqui, a nossa posição aqui, é defender quem precisa.
Mas vamos lá, vamos seguir. O relator modifica ainda, de modo consistente, o artigo 129, criando uma normatização inédita para os litígios e medidas cautelares relativas aos benefícios por incapacidade, repercutindo nos processos relativos a acidentes de trabalho. Vamos lá. As alterações criam exigências à petição inicial, impõem ao autor da ação, o segurado do regime de previdência social, o trabalhador que ganha pouco nesse país, o ônus da instrução documental, inclusive prevendo que sejam os documentos emitidos, sejam acostados os documentos emitidos por órgãos e até mesmo por empregadores. Então, ele que está pedindo a perícia vai ser obrigado a ir atrás dos documentos de órgãos oficiais e também de documentos do empregador para ele provar o vínculo empregatício, o direito, provar que ele é beneficiário do regime. Vocês sabem como é que funciona a burocracia no país, a dificuldade de acesso que a gente tem aos órgãos públicos, qualquer um de nós, a dificuldade de acesso que o trabalhador tem ao seu empregador, e nós vamos dar esse ônus a ele. Ele já está doente, já ganha pouco, já está com dificuldade, e nós vamos dar esse ônus a ele. Gente, não é possível que não tenha essa sensibilidade. Restringe a autoridade judiciária a definir por nova perícia, condicionando apenas no caso em que o autor da ação não tenha formulado recurso administrativo contra a decisão médica. Isso também restringe o direito de ação constitucionalmente garantido. Gente, é impressionante, Bom, o direito de ação já foi restringido na reforma trabalhista, porque todo o ônus agora fica com o trabalhador, agora está sendo aqui também restringido para os beneficiários do regime geral de previdência social, no caso de pedirem auxílio, doença e aposentadoria por invalidez. Ainda cria regra processual para o julgamento improcedente do pedido para atos tipicamente processuais, para prosseguimento do feito e ainda para incidência ou não de sucumbência. Inadequadas regras para o trato na lei previdenciária e completa interferência na autonomia e poder da autoridade judiciária para conduzir o processo sob julgamento. Olha, o que está sendo feito aqui é uma barbaridade e poderá se tornar de forma sorrateira o cerceamento dos direitos, da fruição dos direitos à justiça, para que os beneficiários do regime de previdência possam ter seus direitos assegurados. Nós temos que garantir que isso seja assegurado e não dificultar a vida do trabalhador. Quero lembrar aqui novamente, os nossos governos fizeram uma intervenção para garantir os direitos, para facilitar os acessos e os benefícios e aumentaram o valor desses benefícios. Nós nunca achamos que o trabalhador e o pobre é um peso no orçamento da União. Nós o colocamos lá dentro. Peso no orçamento da União é a administração inconsequente que fazem do sistema financeiro e de financiamento da União, privilegiando o pagamento de serviço da dívida, quando nós poderíamos, num momento como esse, facilitar o pagamento dos benefícios sociais, dos programas e dos projetos sociais e rolar essa dívida, que não tem problema nenhum em demorar a pagar ou aumentá-la em relação ao PIB. Aliás, o governo fez isso para fazer aquele orçamento de guerra e distribuiu dinheiro para fazer obra e para comprar sua base aliada aqui no Congresso, que agora está fechadinha com ele, Faz uma barbaridade atrás da outra, comete crime e a base aliada fechadinha, porque está ganhando muito dinheiro para suas emendas parlamentares. Aliás, tem as emendas de relator, o orçamento secreto de 3 bilhões. Agora, para pagar os peritos, não tem. Para pagar os peritos, tem que tirar dinheiro dos trabalhadores e dos pobres desse país. Isso é uma vergonha, gente, o que está sendo feito. Não dá para a gente admitir isso. Nós não podemos, como deputados, ganhando o salário que nós ganhamos, tendo as condições de trabalho que nós temos, votar leis que impõem restrição, que impõem condições muito ruins, que dificultam a vida dos mais pobres. Que moral nós temos para fazer isso aqui? Que moral nós temos? E dizer que isso é para beneficiar o orçamento público, para o governo não gastar? Então vamos dizer para cortar o nosso salário, o salário do judiciário, o salário do executivo. Bolsonaro agora aumentou o dele. Olha que engraçado, Quem é da inativo, que está no governo e que está ocupando o cargo de comissão, pode acumular os salários, inclusive o presidente da República. Por que ele não corta o dele?
Mas não, querem cortar de quem ganha pouco, de quem ganha um salário, 2 salários mínimos. Por isso que nós somos contra, vamos votar contra esse relatório, deputado Irã, apesar do seu projeto ser meritório. Mas nesse relatório, como disse a deputada Maria do Rosário, tem muito jabuti, e jabuti contra o trabalhador brasileiro. Obrigada, deputada Gleise. Agora, com a palavra, deputada Fernanda Melchiona, para se manifestar contrariamente, sendo em vista que não há mais inscritos para falar favorável. Bom dia.